Bom dia, pessoal, tudo bem? Já estamos chegando aí, tá? Só um pouquinho. A gente já conversa aí, só um pouquinho. Espere um pouquinho mais. Espere um pouquinho mais. Pronto, tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo, sejam bem-vindos. Na gloriosa paz do Senhor, como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje é dia 18 de outubro, hoje é terça-feira. Aqui em Guaratuba tá frio, chovendo para variar, né? Tá chovendo, tá frio. E a gente tá trancado aqui em casa, né? Não sei como é que tá aí na tua casa, espero que tenha um solzinho aí, né? Para dar uma alegrada no teu coração. Mas aqui a gente tá com chuva e com frio. Bom dia, Cristina, tudo bem? Beijo para você aí na Irlanda. Deus abençoe, bebê, todo mundo aí, tá? Aqui tá frio e chuva, gente. Barbaridade. Meu Deus. Eita, mundo. Tá tudo bem com vocês aí? Quem não participou da oração ontem perdeu, hein? Eita, obrigado, Lucildo Nobre, Imperatriz Maranhão. Deus abençoe vocês aí. Aí em cima sempre tem sol, né? Primavera do Leste, 34 graus sem chuva. Opa, mundão. 34 graus essa hora aí deve ser osso duro de roer, hein? Meu Deus do céu. Eu acredito que aí em São Paulo, Rio de Janeiro pra cima aí tem sol, tá calor, né? Aqui tá feio, né? Barbaridade. Meu Deus. Jesus amado. Tudo bem aí com vocês? Tudo beleza? Então tá bom. Eu quero de tarde eu vou tratar de alguns assuntos aí, eu quero falar hoje sobre algumas coisas. Agora a nossa vida tá focada na campanha política, né? A nossa vida está focada na campanha política. Deixa eu dar um aviso para vocês. Eu queria avisar que essa semana a gente vai ter culto em Curitiba. Mas que o culto vai ser na sexta-feira. Não vai ser na quinta. Tá? Quero avisar vocês. Atenção, povo de Curitiba aí. O culto vai ser na sexta-feira. Tá? Porque quinta-feira o hotel já tinha um evento alugado há muito tempo. E para a gente não deixar de fazer o culto essa semana, a gente vai fazer na sexta, tá? Então a gente vai fazer sexta-feira o culto em Curitiba. Eu vou estar avisando todo dia, tá bom? Todo dia, sexta-feira, tá? A gente vai estar fazendo o culto em Curitiba na sexta-feira, tá bom? Para avisar vocês aí. Então quem não veio na oração ontem perdeu, né? Ontem Deus trouxe aí algumas coisas diante dos nossos olhos, né? Fazendo algumas coisas. É que se eu colocar o microfone mais perto, Regina, daí eu não. Onde é que eu coloco a minha Bíblia daí, né? Eu vou colocar o microfone aqui, vou deixar a Bíblia aqui, mas eu fico com dificuldade de ler, mas tá bom, vamos lá, assim vai dar pelo menos. Agora acho que vocês ouvem melhor daí, né? Mas tá bom, vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir ler aqui. Vai ficar um pouco mais difícil, mas tá bom, vai dar certo. Ontem Deus trouxe uma revelação forte aí, né? E eu vi uma pessoa, ontem Deus me mostrou uma pessoa na agonia da morte. Ficou bom agora, Antônio? Que bom, melhorou aí. Ontem eu vi uma pessoa na agonia da morte, ontem quando eu estava orando, né? Oi, André Guedes, Deus abençoe. Quem sabe, né? Logo irei, né? Ontem Deus me falou, me mostrou, eu tive uma visão, eu vi uma pessoa. Eu não posso falar o nome da pessoa, né? Porque as pessoas têm família, têm... Não posso falar isso, né? Eu não posso. Mas eu vi uma pessoa ontem na agonia da morte ontem. Eu vi o coração dessa pessoa parando, até parar, né? E
E Deus me mostrou que o coração dessa pessoa já tá mais fraco, já tá batendo mais fraco já. Já tá no caminho já, irmão. Já tá no caminho aí. Já tá no caminho. E tá perto, não tá longe, tá perto. Entendeu? Tá bom, Aldrin? Se você quiser ver, você não viu ainda, lá no Fortes Profecias, no nosso canal paralelo, canal paralelo é bom, né? Você pode entrar lá e ver ontem, a profecia foi editada já, né? Entendeu? Pois é, Gustavo. Tremendo, irmão. Coisa vai. Eu vou dizer para vocês aqui, eu tenho falado dessa pessoa aí faz algum tempo, né? Já. Se você me acompanha, se você é minha ovelha, você sabe de quem eu tô falando, né? Você sabe de quem eu tô falando, né? Você sabe. Se você tá me acompanhando faz tempo, porque faz tempo que eu tô falando isso, né? Só ontem Deus trouxe uma revelação, assim, diante dos meus olhos, forte, né? Entendeu? Forte, mas todo mundo sabe de quem o pastor tá falando, né? Vocês sabem, vocês estão me acompanhando aí sempre. Eu tô falando aí, né? Entendeu? Que eu tô falando, faz algum tempo já que eu tô falando isso, né? Entendeu? Mas eu não posso falar o nome das pessoas, né? Não dá, né? Não posso falar. Tem gente que fala porque é imprudente, né? Tem gente que fala aí porque as pessoas são imprudentes, né? Mas as pessoas têm que entender que mesmo um cretino tem família, né? Tem família, tem filho, tem neto, tem, enfim, né? E não é legal, né? Mas Lu Oliveira, você está dizendo, né, ainda tem tempo do cara se arrepender, mas eu acho que não vai, não. Você sabe ontem quando Deus me deu a visão, e hoje a gente está aqui na oração, só tem crente aqui, né? Eu posso falar para vocês. Eu vi o lugar que ele andava, tinha muito sangue no chão. Muito sangue. Sangue de sacrifício. E todo o sangue que foi derramado em função desse cara, em sacrifício para Satanás, porque eles estão fazendo muita coisa, né? Você pode ter certeza disso. Ele está todo ele está como se fosse numa piscina, assim, uma coisa, sabe? Muita coisa. Sabe? Muita coisa. Então, eu vi assim, Deus olhando para ele, eu vi Deus. Ontem talvez até você pode ter, se você prestou atenção, você deve ter visto que até o meu rosto mudou, né? Eu senti algo muito diferente ontem, né? Aliás, eu quero falar sobre isso hoje para vocês, sobre o profeta, né? A gente vai estudar sobre o profeta hoje. Entendeu? Hoje a gente vai estudar sobre o profeta. Eu queria que vocês fossem procurando aí, porque a gente vai falando e nós vamos estudando, e eu quero te mostrar hoje algumas coisas, se você puder fazer o favor de abrir junto comigo. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Se você quiser, a gente vai ver alguns versículos, mas eu vou postando aqui eles devagarzinho para você acompanhar junto comigo, tá? Oi, Eidi. Obrigado, querida. Vocês que são uma bênção. Bom dia, Flávia Prates. Enquanto vocês vão procurando, eu vou dar um bom dia para vocês, tá? Diva Lemos, Maria Divina, Ruth Teodósio, Thaisa Maria, Fátima Gozo, Silvia Gurian, Miriam Fidelis, Luzia Stabelli, Maria das Graças, Osana Alves, Vera Alice, Jadilza Silva, Damares Fernanda. Tá, vamos procurando aí. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Cristina Eis, Joelma Barros, Gilda Roseno, Zulmira Mantovani, Lucrécia Pires, Ana Cristina, Elizabeth Perron, Sandroca. Oi, Sandroca. Margarida Maria, Ana Oliveira, Laíla Mércia, Glória Santos,
Wilson Brito, Denise Coelho, Anilce Mendes, Maria Helena, Helena Rosa, Lu Alcântara, Luciana Gonçalves, irmã Alda Roy, tudo bem, irmã Alda? Bom dia, Regina Maria, Rosângela Beretta, Rosana Godoy, Severino Gigoski, Rio Grande do Sul, bom dia, Severino, Cida Souza, Elisângela Alves, Buenos Aires, de Rondônia, olha aí, oi irmão, Rosângela Figueiredo, a Betsaída, bom dia Betsaída, tudo bem? Ângela Oliveira, Cristiane Pereira, Sueli Santos, Maria Madalena, Luiz Alberto, Elizabeth Barbosa, Lindinalva Pereira, Edmar Balmer, Demerval, Jesus, Eliette Golochef, Maria Teles, Regina Killan, Sérgio Cavalcante, o Serjão de Uberlândia, Ariane Ribeiro, Miane Alves, Carlos Gomes, Verônica Esquiavon, Branco Oliveira, oi Branco, Vera Nirvana, Luzinete Silva, Arlete, vocês encontraram aí já? Lucilene Pereira, Marisa Nunes, Sandra Teodoro, Ivani Santos, tudo bem sim, irmã. Maura Beia, oi Maura, Vânia Riz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu preciso fazer uma correção, ontem eu falei uma coisa errada aqui, eu preciso pedir perdão para vocês. Ontem quando eu citei o texto de Gênesis para vocês, eu citei ele de memória e eu alterei ele, porque a minha memória está ruim, peço que vocês me desculpem. Ontem quando eu falei sobre sovelas, ela não está no texto que eu citei, tá? Eu falei pendentes, braceletes e brincos, mas não tinha os brincos lá, os brincos estão em Ezequiel e em Jeremias, não está lá na passagem de Gênesis, tá? Acho que é 24, se não falha a minha memória, que eu falei ontem, mas eu citei de cabeça e eu acabei misturando um versículo com o outro, então eu estou fazendo uma retratação aqui, pedindo desculpa para vocês por ter citado o versículo errado ontem, apesar de eu não ter dado o endereço. Sargento Jessé, bom dia, eu não ter dado o endereço, mas eu citei ele de bate-pronto e a minha memória me enganou, peço que vocês me perdoem, depois eu fui olhar e estava errado, tá? Então desculpe aí, tá bom? Eu estou só fazendo uma correção. 2 Reis, capítulo 2, verso 1, está escrito assim, ó: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Amém? Fecha os teus olhinhos aí, vamos fazer uma oração. Vamos lá? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada do céu a cada um de nós, em nome de Jesus. Peço que o Senhor dê para nós entendimento, discernimento da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, querido Espírito Santo, segundo a vontade e desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, a epígrafe do texto é: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Então, primeira pergunta a ser respondida: pastor, um carro de fogo, o que é? É um carro de fogo, uma carruagem de fogo. Existem alguns anjos no céu que são anjos de fogo. Eles se manifestam como fogo, né? E eles usam carros de fogo. Parece uma analogia tola, mas não é, uma coisa verdadeira, tá? São anjos poderosos que são enviados por Deus do céu, o mundo espiritual, quando existem grandes batalhas. São anjos de fogo, tá? Pode tirar o bebê daqui. São anjos de fogo. Então, esses anjos de fogo conduzem aí carruagens de fogo. Pastor, o que é uma carruagem de fogo? É uma alegoria? Primeiro, o que é uma alegoria? É uma coisa que o cara viu, não sabe o que é e disse que é algo parecido? Isso é uma alegoria. Ele vê uma coisa, mas ele não entende muito bem o que é aquilo, porque ele nunca viu, e aí ele trata aquilo como se fosse uma coisa
dar um nome perto de alguma coisa que ele possa definir como aquilo que ele está vendo. Pode ser? Eu acho que não. Eu acho que de fato ele viu, né? Porque em outros trechos da Bíblia fala sobre cavalos e carruagens de fogo, né? Então eu acredito que ele viu de fato isso, tá? Tem gente que usa esses textos aqui para dizer que eram espaçonaves dirigidas por extraterrestres. Seria uma definição de carruagens de fogo com anjos de fogo, né? Eu acho que meio fantasiosas, né? Mas, por que não, né? Cada um pode chamar do que quiser. Tá? Oi, Acenildes, tudo bem? João Guimarães. Tá? Então, eu acho que esse tipo de conversa não tem importância nenhuma. Tá bom? Tem muita gente que fica discutindo sobre, achando pelo em ovo, né? Entendeu? Pelo em ovo. Tá no nosso canal, sim, fica gravado aqui no canal, você pode assistir a oração de novo, tá? Pode assistir de novo. Ou se você quiser, você pode ir no canal Fortes Profecias, lá já tá editada a profecia de ontem, a revelação de ontem, tá? Tá no canal Fortes Profecias, já tá editada lá, tá bom? Então, né? Aqui o verso 1 diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Verso 2 diz assim, ó: e disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive tua alma, que não deixarei você. E assim foram para Betel. Elias queria que o Eliseu ficasse lá para que ele fosse sozinho, mas o Eliseu não largou o Elias. Por quê? Porque ele sabia que a bênção dele estava com Elias. Elias estava com a sua capa sobre os seus ombros. E o que Eliseu desejava? Eliseu desejava a capa do profeta. Então, se você quer a capa do profeta, você tem que correr atrás do profeta. Eu queria que você entendesse isso. Eu não estou falando de idolatria. Mas eu estou falando que Pedro, presta atenção que eu vou te falar, capítulo 3 de Atos, Pedro olha para o aleijado e diz assim, eu não tenho, olha o que a Bíblia diz, prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, o profeta, o discípulo, certo? Então ele tem a capacidade de dar para você o que ele tem, caso ele queira. Tá entendendo o mistério aí? Quem tá entendendo, fala amém. Cada um dá o que tem. Já ouviu esse ditado? Cada pessoa dá para você o que tem. E você vai ter aquilo que o teu profeta tem, que o teu pastor tem, que aquele que você segue tem, esse cara, o que ele tem para dar para você. Eu queria que você entendesse, isso é um conceito bíblico. Acho que essa é a primeira coisa que você precisa aprender hoje, que é muito importante. Entendeu? É muito importante. E você vai dizer assim, pastor, mas além desses dois trechos que você citou aqui, em 2 Reis 2, Atos 3, existe algum outro texto bíblico que embase o fato do homem de Deus dar a seu discípulo aquilo que ele tem? Sim. O apóstolo Paulo fala em diversos lugares nas suas cartas, e é só você ler, você vai encontrar. Ali, se não falha a minha memória, em Timóteo, o apóstolo diz assim, ó: eu te exorto, você vai conhecer o texto, é famoso, que reavives em ti os melhores dons que eu te dei, por imposição da minha mão e profecia da minha boca. Quem conhece o texto? Nós estamos falando de profeta hoje. Quem conhece o texto?
Quem que conhece esse texto? Eu estou te ensinando a Bíblia. Tá? Estou te ensinando a Bíblia. Então, o profeta, o homem de Deus, ele tem a capacidade de dar para os seus discípulos aquilo que ele tem, que ele recebeu de Deus. Então, se eu recebi de Deus uma caixa de chocolate, o chocolate é meu. Eu quero que você entenda isso. E eu dou o meu chocolate para quem eu quiser. Certo? E você sabe que eu estou falando aqui com os profetas que estão aí, né? Os pastores, os irmãos que têm mais conhecimento. Tem muita gente que não sabe do que o pastor está falando, mas isso é uma palavra direcionada, então eu quero que aqueles que não estão muito ligados aí prestem atenção que vocês vão aprender. Mas quem está mais ligado, né? Quem está mais ligado está entendendo aí o que o pastor está ensinando. Ok? Isso aqui é um degrau acima já do estudo cotidiano nosso. Tá bom? Isso é um degrau para cima, vocês vão chegar lá. Mas quem está mais na frente está entendendo o que o pastor está falando. Tá? Então, aquilo que você tem no teu coração, você pode dar para os outros, desde que você tenha o dom para fazer isso. Ok? Nem todo mundo está preparado para receber determinados dons. Nem todo mundo. Tá? Nem todo mundo está preparado. Então, o profeta, ele é maduro o suficiente. Eu vou te mostrar aqui nesse texto. Tudo que eu estou te falando está aqui nesse texto. Eu vou te mostrar aqui. Se você vê o verso de número 3, agora você já está com a Bíblia, não precisa colocar aí, Bíblia. Você vê o verso de número 3, aí você está com a tua Bíblia aberta, aí, 2 Reis, capítulo 2, eu já li o 1 ou 2, agora eu vou ler o 3. Eu quero que você leia o 3 comigo. Escute aqui. Eu quero que você leia o 3 comigo. Olha aqui o que está escrito. Então, vírgula, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Primeira pergunta que o texto traz de maneira clara para nós. Quem são os filhos dos profetas? Quem são os filhos dos profetas? Quem são, irmãos? Os filhos dos profetas. Leia o texto, irmão. Estou te ensinando a Bíblia, presta atenção. O Velho Testamento serve para nos ensinar como testemunho, presta atenção. Quem são os filhos dos profetas? Aqui você precisa ir para a história. Veja como é interessante, é bom você estudar história. História bíblica. Veja como é importante você estudar. Naquele tempo, existia a escola dos profetas. Por isso que você vê muito hoje em algumas igrejas, tá? Você vê muito hoje em algumas igrejas, escola dos profetas, rancho dos profetas. Você vai ver, já deve ter visto isso por aí. Então, naquele tempo, existia a escola dos profetas. E os profetas tinham uma série de homens que a Bíblia diz, corriam atrás deles. Tá? Então, eram os discípulos dos profetas. Ok? Não é fariseu, não, nada disso. Eram alunos, tá? Homens que dedicavam as suas vidas a servir os profetas. Ok? Então eles viviam sempre próximos, em pequenas casas. Ok? E eles também eram profetas, porém em menor escala. Pastor, existe profeta em menor escala? Sim. Sim. Claro que existe. Até mesmo na Bíblia, quando nós lemos, a Bíblia se refere aos profetas menores e aos profetas maiores. Entendeu? A própria Bíblia fala sobre isso. Então, o poder de Deus é dado a cada um segundo a vontade de Deus, Bíblia, isso, e segundo a necessidade do seu ministério. Ok? Então, Deus não dá dons
para os caras ficar se mostrando, aparecendo e bancando o gostoso. Deus não faz isso. Então você só vai receber os dons que você vai usar no teu ministério. Amém? Deus não dá nada para ninguém para você guardar no baú. Se você guardar, você vai pagar o preço por isso. Tá? Oi, Moacir, Cassol, Deus abençoe você, meu queridão. Seja bem-vindo sempre aqui. Tá? Então veja, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, vírgula, tá? Vírgula. Eu acho que profetinhas e profetões não está errado, irmão Sérgio Cavalcante. Se você não usar o termo de maneira pejorativa, tem os profetas pequenos, os grandes profetinhas, profetões. Não está errado. Uma definição adequada, eu acho. Se você não usar de maneira pejorativa, está certo, não está errado. Então veja. E eles disseram, 2 pontos. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Então, o que eu quero te contar aqui? Escuta. Presta atenção, não. Tá descendo um rolo aqui, tá desenrolando um rolo aqui. Tá descendo do céu um maná fresquinho aqui, ó. Escuta aqui, irmão. Presta atenção. Todo mundo no mundo espiritual tem acesso à mesma informação. Todo mundo sabia que o Elias ia ser levantado, mas somente Eliseu sabia que o manto era dele. É forte isso aqui, irmão. Entendeu? Lembra quando Deus fala sobre Moisés e Miriam? Que Miriam entra falando assim, Senhor, eu sou profeta, e Deus me dá visão e me dá revelação, e aí Deus desce e fala para Miriam, Miriam, verdadeiramente tu és profeta, e eu falo contigo através de visão e sonho, mas Moisés, Moisés é meu amigo. Então, existe muita diferença entre um profeta e outro, irmão. Então, uma revelação de Deus, ela pode descer para uma pessoa, mas ela nem sempre vem inteira. Para os caras que têm menos intimidade, ela vem parcial. Para os caras que são mais íntimos, e quando eu digo caras, eu estou falando no sentido universal, homens e mulheres, ele vem aprofundado. Porque só recebe um manto aprofundado quem tem mistério com Deus. Quem não tem, não recebe. Entendeu? Sim, Esther. Tem profeta homem e profeta mulher. Ok? Profeta homem e profeta mulher. Então veja que os caras eram profetas, porém eles não sabiam de todo o mistério, eles só sabiam parcialmente. Só sabiam parcialmente do que ia acontecer. E eles vêm para Eliseu e falam assim, ei, você sabia que hoje Elias vai ser levantado para cima de tua cabeça? O cara tinha visto que Elias ia ser elevado, já sabia. E o Eliseu falou, sei sim, cala a boca. Tudo querido, né? Os profetas tinham um carinho, né? Olha lá, o 4, leia o 4 comigo aí. E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui. Elias chamou Eliseu e fala, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. Eliseu desobedeceu Elias. Elias falou, Eliseu, fica aqui. Ele falou, não vou ficar não, eu vou com você. Não vou te largar. Quem é que te lembra essa passagem? Quem que lembra aí? Quem pode me dar uma relação dessa passagem aí? De ficar agarrado para receber a bênção. Quem é que me dá uma relação aí de profeta? Quem, irmão? Que ficou agarrado até receber a bênção? Jacó.
Jacó segurou o anjo e não deixou partir. Eita, vocês estão aí, ó. Tá todo mundo safo, já estão ficando bom de Bíblia. Né? Então, o que o Eliseu fez? Eliseu fez igual Jacó. Ele ficou esperando, agarrado no anjo, para ele não perder a bênção. Entendeu? Você está entendendo aí o que eu estou ensinando você hoje? Aprende, irmão, com a Bíblia. Eu só estou lendo a Bíblia para você. Todo esse conhecimento está aqui, ó. Você não tem porque você não lê a Bíblia, você tem que ler. Então, muitas vezes, você deixa de receber a bênção porque você sai da presença de Deus. E aí você deixa de receber. Você começou a fazer uma campanha de jejum e daí você para e sai fora e você deveria ter continuado. Você deveria ter lançado outras flechas da tua aljava. Você só lançou 2, tinha que lançar 7. Então você tem que perseverar. Isso aqui é um sinal de perseverança em cima daquilo que você quer. Eu já contei um testemunho para você de um dom que eu pedi para Deus. Eu tive que fazer uma campanha de 3 anos para mim receber. 3 anos. Entendeu? Não foi 3 dias, 3 semanas, porque tem gente que acha que faz um jejum 1 dia, 2 dias, e a unção já desce, o poder já desce, e não. Não. Tá? Tem que perseverar até que Deus te dê. Entendeu, irmão? É claro que isso aqui é uma figura de linguagem para nós hoje, e você deve permanecer agarrado em Jesus, não em mim. Eu já ensinei isso aqui para você. Tá? Então, eu esperei 3 anos para mim receber um dom que eu tenho hoje, que é o dom de transferir dons. Eu tenho esse dom, Deus me deu ele. E quando eu faço a ministração de dons, e eu faço isso, as pessoas recebem o dom na hora. E Deus já acontece. Sacou? Mas foram 3 anos orando, jejuando, estudando, buscando, subindo ao monte, até receber. Então é preciso que você entenda, tá? É preciso que você entenda que você precisa esperar o tempo de Deus. Certo? Tempo de Deus. Tá? Vamos lá. 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. O que é que esse texto aqui traz para mim e para você? Tem muita gente que gosta de falar. Porque tem acesso à informação. Tá? Tem acesso à informação. Mas a informação é só para a pessoa saber. Entendeu? É só para a pessoa saber. Muitas vezes Deus te dá uma palavra de conhecimento, mas não é para você falar para ninguém. É para você guardar para você. Deus está falando com você. Entendeu? Entendeu? Então, muitas vezes Deus fala para você e é para você guardar aquilo para você, não é para você ficar falando. Então a gente precisa observar o texto
Porque não era para os caras ficar falando toda hora por Eliseu aquilo, porque... Entendeu? Então nem tudo que Deus fala para você, é para você abrir a boca e falar. O profeta de Deus precisa aprender a ter segredos com Deus. Nem tudo é para você ficar falando para os outros. Ok? Pastor, mas qual é a função de Deus me mostrar alguma coisa? Deus está preparando você. Deus está preparando você. Vou contar um testemunho meu para você entender. Quando eu fiz um propósito com Deus, um voto, porque eu queria receber o dom de transferência de dons, que está lá no livro de Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Está também em Tiago 5. Eu fiz um voto com Deus de permanecer numa determinada situação, um período de oração diário, de leitura diária, de monte. E durante esse período de leitura bíblica, o Senhor me colocou para ler bem no horário que eu gostava de assistir um jornal. Passava um jornal todo dia, eu gostava de ver o jornal, sempre gostei. E Deus falou para mim, nesse horário que você mais gosta de assistir a televisão, você vai fazer a leitura bíblica extraordinária, que era em função daquele voto. Ok? Além de tudo que eu já fazia por dia, era mais 1 hora de leitura dinâmica para aquele voto. Tá ok? Muito bem. E teve um desses dias que ia passar um jogo de futebol que eu queria assistir. E o Senhor falou para mim, lê o texto e me falou o resultado do jogo, porque o jogo vai ser esse resultado aqui. Eu fui ler o texto, fui estudar. Quando eu acabei os meus compromissos, eu assisti um jornal de noite, acho que era meia-noite, não me lembro, e vi o resultado do jogo, e foi exatamente aquilo que Deus falou para mim, aquele resultado. E assim Deus foi me ensinando durante aqueles anos a ouvir a voz dele e ver o resultado. Deus me falava uma coisa, eu via o resultado. Preste atenção porque eu estou te ensinando. Deus falava uma coisa para mim e eu via o resultado. Aí você pensa comigo assim, mas qual é a utilidade de Deus falar para mim o resultado do jogo? Deus está me treinando. Deus está me ensinando a ouvir a voz dele. Deus está me ensinando a confiar nele. Porque ele falava antes de começar o jogo qual seria o resultado e eu conferia depois quando era meia-noite e acontecia exatamente aquilo que Deus tinha falado para mim. Então assim eu fui aprendendo a reconhecer a voz do Espírito Santo, a diferenciar a voz do Espírito Santo do meu coração. Você entendeu? Porque aí eu sabia que não era o meu coração que estava falando, principalmente quando era o meu time que jogava, e eu dizia, meu time vai ganhar de 3-0. Chegava lá, ele perdia de 5. Por exemplo que eu estou te dando. Então é o meu coração. Mas quando Deus falava e dizia assim, o jogo vai ser 2-1 para tal time, chegava lá, acontecia. Então eu aprendia com isso, a ouvir a voz de Deus e a reconhecer ela. Então quando isso acontecer com você, saiba que você está sendo treinado, preparado, e isso acontece com muita gente que está aqui. Amém? Você está entendendo por que isso acontece com você? Que às vezes parece que Deus te dá um sonho e no outro dia aquilo acontece e você fala, nossa, mas por que Deus me dá um sonho e acontece? Deus está treinando você, irmão. Deus está treinando o profeta. Ok? Deus está treinando você. E eu estou aqui te ensinando. Eu estou te dizendo por que isso acontece. Vou dar um exemplo para você.
Você sonha, por exemplo, que quando você foi fazer comida, você derrubou um ovo no chão. Um sonho simples, nossa, que bobeira. Aí você vai fazer comida, você derruba o ovo. Nossa, igual eu sonhei. Qual é a função disso? Deus está ensinando você que aquilo que Ele te mostrar no sonho vai acontecer. Você entendeu? Deus está treinando você, a tua mente, o teu espírito, a tua alma. Quando você entender aquilo, você vai começar a ter acesso a visões maiores. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava orando no monte, há muitos anos atrás, acho que é 2005, 2006, eu não me lembro, 2007, eu não lembro que ano foi, que caiu um avião em São Paulo. Lembra que o avião desceu, escorregou na pista, bateu, morreu um monte de gente? Quem lembra desse acidente? Quem que lembra desse acidente aí? Vocês lembram? Quem mora em São Paulo deve lembrar. Não sei nem que aeroporto que era, não me lembro. Que morreu um pastor e tal. Lembra? Faz bastante tempo isso aí. Acho que é 2007, acho, não lembro bem. Um dia antes, eu estava orando no monte com alguns irmãos. E Deus me mostrou o avião explodindo na pista, pegando fogo, explodindo, queimando tudo e morrendo um monte de gente. E Deus fez eu andar no meio daquela pista e eu vi um monte de saco preto, e eu falei isso no monte, tinha muita gente comigo. Eu dizia, eu vi um avião, ele desceu na pista, não conseguiu frear, não sei se estava muito rápido ou era chuva, e eu vi ele batendo no final da pista, o avião explodiu e morreu um monte de gente, vamos orar. Um dia antes Deus me mostrou isso. E foi uma visão nítida, como se eu estivesse andando no meio, vendo tudo, sentindo o calor do fogo. E no outro dia o avião caiu. Nós estávamos em mais de 30 pessoas, eu acho, no monte. Entendeu? Então Deus vem me treinando há muitos anos, me ensinando, me dando visões, me dando revelações. Por isso eu não tenho dúvida quando eu falo das coisas. Quando Deus me dá uma visão como a que Ele me deu ontem, eu não tenho medo de falar, porque eu sei que foi Deus. Entendeu? Eu sei que foi Deus, porque Deus tem me mostrado muitas coisas, e Deus me mostra antes, as coisas acontecem depois. Olha aí, Rosângela, eu te dei o livramento. Né? Então, Deus ele vai nos treinando. Deus vai treinando o profeta, Deus vai te mostrando, Deus vai te ensinando as coisas. E aí você vai aprendendo a diferenciar quando é uma visão de Deus ou quando é uma coisa aleatória da tua mente. Porque as coisas que são aleatórias da tua mente não acontecem. As coisas que são de Deus, elas se cumprem. O profeta Isaías disse que só tem um meio de você saber se a visão é de Deus ou não, que é quando ela acontece. Não tem outro meio de você saber se é de Deus ou não. Entendeu? Então Deus começa te mostrando pequenas coisas e você vai aprendendo, das pequenas vão vindo as visões maiores. Amém? E à medida em que você vai caminhando, vai aumentando a intensidade das visões. Ok, gente? À medida em que você vai estar sendo preparado, porque é muito difícil, como Deus me deu uma visão esses dias da Polônia, da guerra na Rússia, e eu vi muitas crianças queimadas, mortas, correndo, eu vi muita coisa ruim, como se eu estivesse andando lá no meio. Entendeu? Então não é muito fácil você conseguir dormir com essas coisas que você vê, não é uma coisa muito fácil. Porque as coisas de Deus na vida do profeta não tem filtro. Eu quero que você aprenda isso. As coisas de Deus na vida do profeta não tem filtro.
Presta atenção, irmão. Tá? Não tem filtro. Ok? Quando Deus te leva no meio de uma guerra, você vê tudo que tem numa guerra. Certo, irmão? Esse tipo de visão não é uma coisa para todo mundo, mas... 6. Elias disse, fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E aí ambos foram juntos. 7. Foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então veja que tinha 50 homens que corriam atrás dos profetas naquele lugar. Foram 50. A história diz que eles eram em torno de 150. Tá? Foram 50. Ok? Tá? Então, eu quero que você preste atenção aqui. Vamos para frente. Por que que eles pararam no Jordão? Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Elias tira a capa das suas costas, dobra ela e bate com a capa na água, e o rio Jordão se abre. Tem gente que nem sabia que essa passagem existia na Bíblia. Entendeu? A capa do profeta simboliza o poder de Deus. Entenda isso. A capa do profeta simboliza o poder de Deus. Então quem está no azeite, quem está na unção, né? Sabe quando Deus fala capa, da capa. Oi, Aline, seja bem-vinda. Tá? Então a capa do profeta simboliza o poder de Deus. Ele pega a capa, bate na água, o rio abre. Então não foi só Moisés que abriu o mar, não foi só Josué que viu o rio abrir, o profeta Elias abriu as águas também. Ok? E ele continua. E ambos passaram pelo meio no rio seco. 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quando Deus vem e fala com você, o Espírito Santo, você entra na presença de Deus. Eu tenho falado para você, Lucas 12:30, busca primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que vem para a igreja, que corre atrás de Jesus por causa da bênção. E essas pessoas são diferentes daquela que vem buscar Jesus e o seu poder. Entendeu? Elias olha para Eliseu e diz assim, fala para mim o que você quer. Será que Deus está perguntando para você agora, você está fazendo o que aqui? O que você quer? O que você está buscando de Deus? O que você está buscando de Deus, irmão? O que você deseja no teu coração? É uma pergunta pertinente. É uma pergunta pertinente. O que você está buscando de Deus? Eu te pergunto.
Porque em 2007 não tinha internet, irmã. 2007 não tinha nem celular, irmã Neide Serverginini. Em 2007 não tinha como colocar a boca no trombone. Em 2007 a gente só falava para quem estava perto. Só. Hoje. O que você deseja de Deus, irmão? O que você busca de Deus? Então ele continua. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu queria mais. Eliseu buscava mais. Eliseu teve um ministério maior do que o ministério de Elias. E disse, 10 agora, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não fará. Sinal. Elias disse, eu vou te dar um sinal, vou traduzir isso aqui para você. Se Deus quiser te dar o que você pediu, Deus vai te mostrar eu subindo. Se Deus não quiser te dar, Ele não vai te mostrar, você não vai ver. Sinal de Deus. Amém? Então, quando Deus te dá um sinal sobre algo, você tem que fazer, tomar posse daquilo. E se você parar para prestar atenção no texto, você vai ver o 11 diz assim, ó, e sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então passou um cavalo de fogo entre eles, uma carruagem, e os separou, jogou Eliseu para o lado, para que Eliseu não fosse levado junto com Elias. Certo, irmão? Porque quando o poder de Deus desce, alcança quem está do lado. E o verso 12 diz assim, ó. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele disse isso? Porque ele viu. E porque ele viu, Deus concordou com aquilo que ele pediu. Entendeu? E nunca mais o viu. E tomando suas vestes, a rasgou em duas partes. Por que que Eliseu pegou a capa de Elias e rasgou em duas partes, irmão? Olha o simbolismo bíblico aqui de novo. Porque ele queria a porção dobrada, então ele pegou a capa e fez em duas. Como Eliseu viu, Elias sendo levado, ele sabia, em função do que foi dito, que ele havia recebido o dom, mas veja que ele não sente nada, que não acontece nada com ele, que ele não fica arrepiado, ele não dá cambalhota, ele não pula, não acontece nada, a capa simplesmente cai, ele pega a capa do Elias, ele rasga a capa do Elias em duas partes. E daí no verso 3 ele disse assim, ó, também levantou a capa de Elias, que ele caíra, voltou-se, parou à borda do Jordão, tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então Eliseu recebeu a capa. Qual foi a primeira atitude de Eliseu ao receber a capa? Ele fez prova com Deus. E ele foi na beirada do rio. E aquilo que Elias fez, ele fez.
E aquilo que aconteceu com Elias aconteceu com ele. Por quê? Porque Eliseu creu. Porque Eliseu acreditou na palavra do profeta. O profeta disse: se você me vê subindo, certamente Deus atendeu o teu pedido. Entendeu? Quanta gente que recebe dom e fica com medo. Recebe a unção e não entrega porque tem medo de errar. Eu não vou falar, eu tive uma visão, mas eu não vou falar para ninguém porque vai que não acontece. Eu senti que eu recebi a unção de cura, mas eu não vou orar porque eu vou ficar com vergonha, porque se a pessoa não for curada, eu vou passar vergonha. Quantas vezes eu orei e as pessoas não foram curadas? Quantas vezes, irmão, no começo do meu ministério eu orei pelas pessoas e as pessoas não levantaram da cadeira de rodas? Você acha que eu passei vergonha? Não, eu fiz a minha parte. Se eu tinha qualquer tipo de coisa no meu coração, eu ia, profetizava e mandava a pessoa andar. Às vezes a pessoa não andou, porque ela não tinha fé, não era minha. Até que a primeira pessoa levantou da cadeira de roda e andou, irmão. Até que o primeiro cego abriu o olho e viu, mas eu nunca deixei de profetizar, de orar, de falar com fé, até que aconteceu. Às vezes não acontece. Ainda hoje, às vezes eu oro e não acontece. Você acha que isso me deixa triste? Acha? Não. Entendeu? Não. Eu não deixo de orar. Pastor, eu sou cego, o senhor ora por mim, ora, Deus, abre os olhos desse cego, em nome de Jesus. Não abriu, irmão, desculpa, mas não foi dessa vez. Mas eu não deixo de orar, eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que as pessoas falam. Eu não tenho medo das pessoas me zoarem quando eu trago uma revelação de Deus. Quando eu falo sobre algo que vai acontecer, eu não tenho medo. Pode trazer a imagem inteira, bebê, aqui. Eu não tenho medo, irmão. Então Deus me deu a capa, eu pego minha capa, irmão, e falo: onde é que está o Deus de Elias? E bato na água. Se o rio abrir, eu atravesso com o meu pé seco. Se o rio não abrir, eu atravesso nadando. Entendeu? Não pode ter medo, irmão. Você não pode ter medo. Profeta de Deus não pode ter medo. Deve, Cátia Alves. Deve. Não copiem e colhem a mensagem, tá? Senão vocês vão ser excluídos aí. A mensagem vai ser excluída. Não copie e cole. Entendeu? Deve. Recebeu o dom, ora. Utilize a autoridade que você tem na tua casa. Teu filho está com dor de cabeça, põe a mão na cabeça dele, repreenda o espírito da cefaleia, em nome de Jesus, saia o espírito da gripe. Use a autoridade que Deus te deu. Se não sair, você dá um remédio. Você tem que parar, irmão, de frescura. Não dá tempo, Cássia, falar sobre o espírito de engano. Hoje não é o dia. Entendeu? Hoje não é o dia. Aí você tem que treinar. Tem alguém doente na tua casa? Vai lá e ore antes de dar o remédio, ore. Se Jesus curar. Mas e se Jesus não curar? Se não curar, você dá o remédio, irmão. Para de frescura. Tá com medo de passar vergonha? Porque você tá orando? Entendeu? É simples, irmão. Svergini, é assim que fala, né, Neide? É simples, gente. Não complique. As coisas de Deus são simples. Amém? Já deu o nosso horário aí, você escutou meus totó gritando aí, né? Que chegou visita. Eu vou atender meu povo, já é 10h33, tá bom? À tarde a gente volta 2 horas, vou falar sobre a revelação que Deus me deu. Hoje é terça-feira, depois o pastor tá de folga, e aí amanhã a gente tá aqui de novo, tá? Beleza? Tamo junto aí. Deixa eu orar por você, fecha os seus olhos aí que eu vou orar por você agora. Pai do céu,
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de estar ensinando a tua palavra hoje. Muito obrigado. Peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está comigo estudando, que o Senhor possa dar discernimento, entendimento para eles, em nome de Jesus, para que eles possam, meu Deus, aprender cada vez mais, para que eles possam entender cada vez mais, para que eles possam crescer cada vez mais, para que andem, meu Deus, na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoá-los na autoridade e no poder do teu santo nome. Amém e amém. Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês e até às 14 horas.